obrigado por ter aceitado falar com o Valor Local, para falar das suas experiências enquanto vilafranquense, para falar do colete encarnado e, claro, para falar de Vila Franca, não é? Que memórias é que lhe traz o colete encarnado? Olha, bom dia a todos. Eu tenho 6 décadas de colete encarnado. Este ano faz 66 anos que fiz o primeiro colete encarnado. Tive 6 anos em interregno, ultimamente, mas tenho realmente uma grande experiência do colete encarnado e deixa-me algumas saudades. O que é que o lembra, ou melhor, o que é que o diferencia do passado até aos dias de hoje? Olha, eu vou-te falar do passado. Não vou falar muito nos dias de hoje, porque como o mundo mudou, também o colete encarnado mudou. Mas eu vou-te falar do passado. Estamos num local onde se fez imensos fins de coletes encarnados. Era no Jardim Municipal, no ringue que havia aqui de cimento, que se fazia o colete encarnado. Era aqui que vinham os grandes artistas no encerramento do colete encarnado. Hoje as coisas mudaram, já não temos aqui no jardim, temos pouca coisa, temos o ringue, temos o coreto, e resolvemos aqui para o colete encarnado realmente nessa altura. Tenho muita pena daqui do Jardim Municipal por isto. Era aqui que, eu vou-te dizer, o colete encarnado para mim é humanista, é as pessoas a amarem o Ribatejo e quem o representa, que é o Campino. E o Campino, antigamente, há 60, 50, 40 anos, era tratado de maneira diferente, dignificava-se aquela posição, que era um homem que trabalhava no campo e que só vinha ao fim de semana à vila pescar pão e mais algumas coisas para levar para o campo. Felizmente isso agora acabou. Hoje os campinos já têm a sua casa, se estão no campo têm habitação própria ou do patrão e aqueles que moram fora do campo vão todos os dias para o campo com transporte, enfim, mudaram a qualidade de vida e ainda bem. Mas queria dizer que tanto Vila Franca como a Zambuja, como a Moita, como Alcochete, sei lá, Chamusca, são câmaras municipais que se dedicam muito a tentar caracterizar o Campino como sendo a grande homenagem ao Ribatejo. E é isso que eu penso que Vila Franca faz e faz bem feito, mas fez muito melhor, porque antigamente os campinos não comiam nos restaurantes como hoje acontece. Os campinos vinham aqui para o jardim, montavam ali uma barraca toda feita em caniço, no ambiente de campo, e era ali que eles almoçavam e jantavam, e as pessoas viam que era uma casa feita em coisas, que os acomodava ali em todas as refeições, refeições essas que eram feitas por um grande amigo dos campinos, que era o Zé Miranda, que fazia-o comer e vinha para aqui e trazia-o comer para os campinos. Era aqui que se integrava e que a gente via os campinos, nessa altura. Hoje isso acabou tudo, foi pena, foi uma tradição de Vila Franca, que enfim, as coisas mudaram e isto também mudou. Mas acha que o jardim podia ser mais utilizado no colete encarnado? Sim, penso que sim. Aliás, penso que o jardim e até a própria vila, agora a cidade. Eu penso que o colete encarnado tem que ser feito nas ruas em Vila Franca. Por exemplo, como sabes, eu fiz muitas festas, as Zambujas, sei lá, eu fiz muitas festas, sonorizei muitas festas no país. E em particular no Ribatejo, tenho uma coisa que reparo em a Zambuja, por exemplo, que tem uma sorte tremenda, porque a rua principal dos touros é onde está a maior concentração de tertúlias. E isso obriga a que as pessoas que estão nas tertúlias estão dentro da festa. Em Vila Franca isso não acontece. Estão muito dispersas, não é? São mais dispersas. O que é preciso fazer em Vila Franca? É aquilo que já fez antigamente, iluminação das ruas, criar bandeira. A Vila Franca antigamente vinha-se desde a entrada principal até ao fim da rua, até à Praia Blanca, com bandeiras da cidade, e até deixava aqui um alerta para os responsáveis para que nessas bandeiras ou em algumas bandeiras fizesse as imagens dos campinos que passam aqui o tempo todo nas festas do Ribatejo. E tenho uma pena que isso não se consiga fazer. Essa sua nostalgia, entre aspas, está relacionada com estes 60 anos do colete encarnado. Sim. Pelo menos, não é? Pelo menos. Muitas delas a sonorizar estas mesmas festas. Estas mesmas festas. Portanto, faz 65 anos, 66. Eu tinha 14 quando fiz o primeiro colete encarnado
estou no caminho dos 80, mais um bocadinho já passou, mas tenho uma grande experiência, vivi muitos coletes encarnados, uns melhores, outros piores, enfim, não vou comparar os coletes encarnados com as que a mocidade mudou, os jovens... Os campinos também mudaram, Os campinos também mudaram, a juventude vive o colete encarnado de uma maneira diferente de que eu e outras pessoas da minha idade o viveram. Mas é isso, a razão do colete encarnado é mesmo isso. Se temos um colete encarnado melhor ou pior, eu tenho-te a dizer que o colete encarnado é todos os anos uma surpresa, porque eu lembro perfeitamente bem, quando chegava ao fim de uma espera, perguntava-se uns para os outros, então morreu alguém? Não, hoje não morreu, foi pena. Então não prestou, a largada hoje não prestou. Ou os pessoas não prestavam, não é? Hoje, felizmente, isso já não acontece, as pessoas brincam, enfim, em alguns casos brincam mal, mas tudo bem. Mas pronto, é a festa que temos e acho que é esta a festa. Podemos inovar, podemos fazer coisas muito novas, mas temos que ter cuidado com o passado. O passado marcou um ser humano que é o campino e temos que o amar, temos que dar-lhe mais vida ao campino. O Sr. Ernesto foi o fundador das rádios de Vila Franca, esteve na Alzira, esteve na Ateneu, esteve na Ribatejo, na Azambuja, penso que terá passado também pela Voz de Alenquer, se eu não estou enganado, e esteve na Ribatejo de Santarém, também, e toda esta ligação ao Ribatejo, utilizando a comunicação social como fio condutor, traz-lhe assim uma vivência diferente junto destes protagonistas das festas do Colete Encarnado, da Feira de Maio? Sim, as festas de Vila Franca, a Zambuja, a Chamusca, a Moita, Alcochete, sei lá, cada um faz a sua festa e a festa é sempre em redor do campino, mas uns fazem melhor que outros têm outras possibilidades. O que eu não gostava era que perdesse esta tradição do campino e isso penso que vamos a pouco e pouco, porque como disseste, e é verdade, há poucos campinos já, e temos que estimar. Eu vou-te dizer, no domingo estive em Santarém a homenagear os maiorais, os últimos maiorais, o Mimoso e outros, como tal, o pai da Teresa Silva. Da nossa colega Teresa Silva, e acho que não devemos perder isso e temos que valorizar essa gente. Essa gente, alguns estão vivos, já com 90 e tal anos, mas devemos valorizar, assim como devemos valorizar o campino. A Vila Franca não é igual à Zambuja, a Zambuja não é igual ao Cartaxo, o Cartaxo não é igual ao Alcochete, enfim, mas é preciso homenagear o campino, é preciso valorizar o homem que foi do campo, criou-se e criou muita coisa boa no campo, que está ligado tanto ao Ribatejo que aos Esteiros. Portanto, é aí que temos que concentrar, a nossa atenção. Portanto, por isso é que eu peço e deixo um alerta a todos os presidentes de quebra, a todas as visões. Eu, por exemplo, em Vila Franca, as tertúlias, além de estar dispersas, mas sente-se que as tertúlias juntam-se para defender ainda a festa. Porque penso que se não fossem as tertúlias já tínhamos perdido muito mais do que já perdemos. Portanto, eu penso que temos que valorizar isso. Mas há um fio condutor no que diz respeito à tradição em Vila Franca, que se mantém ou não, Sr. Ernesto? Na sua opinião? Mantém-se, só que há coisas diferentes. Por exemplo, chegamos aqui à Rua dos Esteiros, a Rua 1º de Dezembro, Rua Serpa Pinto, até ao largo da estação, e eu até desde o 5 de outubro, da Praça de Torres. E o comércio hoje está diferente, não são naturais. Não há tanto aqui, comércio também, não há tanto comércio, o que há é asiático, portanto é chineses, não sentem a festa, não lhes diz nada, só lhe trazem cómodos a eles. Mas temos que lutar por isso, porque há pessoas que não gostam da nossa festa, têm o direito de não gostar, mas olha, tenham paciência, porque quando é a festa da terra deles, eles vão para lá. E a gente não os vai incomodar, portanto deixarmos estar aqui calminhos, deixar fazer as coisas melhor ou pior, não estou aqui a discutir se é bem feito ou se é mal feito, é o que se consegue, mas há aqui coisas que podíamos valorizar, isto das ruas, mais animadas, não sei o quê, penso que podíamos trazer mais festa para dentro de Vila Franca. É um afacionado? Relativo. Quando diz que é relativo, quando digo que é relativo é porque também tive muitos anos a tratar de touros e aquilo tudo, e como tudo também se perde muita coisa, também cansa. E também estou um bocadinho cansado. Ainda assim,
como é que é o seu colete encarnado agora no dia-a-dia, sendo que o Sr. Ernesto já não está, nesta altura do campeonato, entre aspas, no ativo, na sonorização das festas? Não faço, nesta altura faço encontros com amigos, tenho tempo para trazer alguém que eu gostava de outros anos de ter vindo e não conseguiram vir, e faço uns bocadinhos, ajudar o meu filho, que ele está... Mantém-se no meio, não é? Que ele é que se mantém no meio, seguiu as pisadas, e muito melhor que o pai, porque na altura o pai, as coisas não eram como são hoje, e pronto, e é aqui que eu faço o colete encarnado, vou observando, como vilafranquense, que aliás eu não sou de Vila Franca, sou da Rua dos Vinhos, os meus filhos é como todos, casei em Vila Franca, a minha mulher é de Vila Franca e os meus filhos são de Vila Franca e os meus netos também, tenho por isso muita força, porque Vila Franca siga o exemplo. Está-lhe no sangue também, já são muitos anos de Vila Franca. Já, há muitos anos, vivi aqui, vim para cá com 10 anos. Profissionalmente cresceu aqui também, não é? Profissionalmente, aqui, toda a minha experiência de vida foi feita em Vila Franca. Vamos mudar um bocadinho a agulha. Calça azul, isto vem da família. Não, vem de uma taberna que o meu pai teve em Vila Franca. Que era a taberna do Calça Azul. Que era a taberna do Calça Azul. Aparentemente parecia que seria o meu pai o Calça Azul, mas não. Eu, como era pequenino, eu que fiquei o filho do Calça Azul. Pronto, e fiquei o Calça Azul, não tem problema nenhum. É uma tasca, era uma tasca. Aliás, naquela altura não era uma tasca, era uma coisa ainda mais fina, que era uma casa de pasto. E depois é que as coisas mudaram. Mas foi daí que veio. E olha, e quer ou quer não, há 80, vai fazer 80 anos, sou o Calça Azul. E com muito gosto, digo já. Eu quando digo o meu nome, digo, eu sou Ernesto, mas vocês chamam-me de Calça Azul porque ninguém me conhece. Sr. Ernesto, e começando na sua vida, primeiro a ENM, Ernesto Narciso Mateus, depois Multirádio, se eu não estou enganado. Este percurso marcou também a sua vida, não é? Portanto, marcou. Tu, quando falas em ENM, lembras-te do nosso estúdio móvel, não sei o quê. Esse estúdio móvel foi pintado preto depois. Foi uma inovação a nível nacional, não havia. Havia uma coisa diferente, que era o Espaço 3, mas um estúdio como aquele era o nosso. Esse estúdio foi feito, olha, para que eu te diga que Vila Franca às vezes perdeu muitas coisas, esse estúdio foi inaugurado no Lar da Câmara. Montei lá uma passagem de modelos, no Polarinho, com os modelos a sair da Câmara, dar a volta ao Polarinho, com a banda do Ateneu no meio do Polarinho a tocar, a fazer a música para os modelos, aquilo que hoje gasta de dinheiro e se faz na passarela. Mas foi ali que assinou aqueles... E fiz o piso inteiro. Eu posso dizer que poucas são as terras que eu não tenha feito espetáculos, além de espetáculos de sonorizações, fizemos espetáculos de equestres, fizemos não só cá como também no estrangeiro, e pronto, e tem sido assim a minha vida, a vida do Calça Azul. E o Calça Azul entrou no mundo da rádio porquê? Foi desafiado na altura, que eu me lembro também, não é? Olha, o Rocha e Avios. Eu vou-te dizer, a primeira vez que fiz uma coisa de rádio foi das escadas da Câmara para a papelaria, estava ali, o primeiro microfone da FM que eu fiz foi levar uma telefonia para pôr na papelaria e no Lar da Câmara fazermos com o microfone da FM. Foi a primeira experiência que eu tive. Mas as coisas depois foram evoluindo, não é evidente, naquela altura eram outras coisas, outros materiais, outras tecnologias. Tudo muito caro, não é? Mas fiz muita coisa, passou-me aqui uma coisa. Depois veio as rádios, antes das rádios ainda veio uma coisa muito mais séria, que foi a televisão pirata. Tem essa memória também? A televisão pirata foi uma coisa que nasceu com 3 amigos, que foi o Canavilhas, o Vitor Rui e eu, e mais o outro moço que é o que ia fazer as reportagens do futebol, inclusive, fazíamos os jogos de futebol da União Desportiva de Vila Franquense. Íamos lá, filmávamos aquilo e depois havia um dia da semana que transmitíamos aquilo, porque eu montei mesmo uma televisão pirata. Nós tínhamos aqui um emissor, montávamos aquilo tudo, víamos as esperas de touros, víamos em Azambuja, chegámos a fazer a cobertura das esperas de touros em direto. Tem essa memória? Nessa altura com o João Benavente, e em Vila Franca também. Foi uma evolução muito grande na altura. Fazíamos também umas coisas que à noite, que fora de horas, que eram os filmes que vinham de fora, uns de coisas com características diferentes, mas que a malta gostava muito, e até às 3 da manhã entretia-se a ver os filmes pornográficos e outras coisas que se passaram. Pronto.
veio a televisão e depois veio a rádio. Veio antes da televisão, mas para mim foi depois. Foi quando a gente montou a Rádio Total. A Lesíria já existia, mas eu depois acabei por ficar na Lesíria. Depois a Rádio Total demos ao Ateneu, portanto era a coletividade que a gente via na altura que podia ficar com a rádio, porque tinha já o auditório e tinha condições para a ter. Depois veio a Zambuja, como dizes, estiveste lá comigo. Depois veio, por si só, veio a Rádio de Santarém, que também estava parada há quase, consegui pôr aquilo a mexer, a andar, e pronto, e foi mais ou menos isto. O mundo hoje das rádios é diferente, não é? Totalmente bem. Tenho muita pena, porque as rádios locais, bem feitas, é um produto que vale a pena fazer. Há coisas que as pessoas... Mas é um produto caro, não é? É um produto muito caro, porque foi. Quer dizer, hoje uma rádio local é a mesma coisa que ter uma rádio nacional. Os encargos, os direitos de autor, tudo aquilo, os PAs e não sei o quê, epá, ninguém suporta aquilo. E, como sabemos, a parte publicitária caiu e aquilo vive com publicidade. Portanto, hoje sinto que a rádio está a ser feita com um esforço muito grande, meia dúzia de cabecilhas, não sei o quê. Por isso é que venderam as rádios às igrejas, deram às igrejas. E tem pena disso? E tenho muita pena disso. E vou dizer, a Rádio da Zambuja, que era uma rádio muito ouvida em Vila Franca, chegou à altura de ter um núcleo de elementos a fazer desporto a nível nacional. Tivemos isso, tivemos grandes programas de cultura, muito sérios, pá. Mas pronto, é como tudo na vida. Como dizia o Sr. Ernesto há bocadinho, antes de nós começarmos a gravação, foi a primeira rádio automatizada do país. Foi a primeira Aquilo rádio. também foi uma pipa de massa, não foi? Não foi, na altura foi. Aliás, eu penso que o que eu já gastei em rádios e televisões, não sei o que, se calhar tinha 2 ou 3... Era um homem rico. Era um homem rico. Assim, sou um rico homem, também não há problema. Inverte as coisas. Mas foi a primeira rádio automatizada do país. Trabalhava 24 horas, só quem conheceu aquilo é que via como é que aquilo funcionava sozinho e até com a hipótese de estar em casa e estar a parar a rádio, entrar em direto e não sei o quê. Estamos a falar no ano dos anos 90, portanto, 90. Isto nos anos, hoje era banal, mas nos anos 90 não era. Hoje foi depois, mas isso, a publicidade, tudo aquilo à hora, certo, não sei o que, aquilo era tudo automatizado, era tudo, pá, foi giro. Eu perdi muita noite nos emissores, avarias, sei lá, mas foi, a Rádio Ribatejo e a Zambuja foi um passo largo. Aliás, saiu nas revistas, saiu na comunicação social, a nossa rádio foi o ponto de partida para os computadores, para os automatismos. E ainda lá tenho algumas coisas em casa, para um dia quem quiser fazer um museu, pode fazer.